Olá, mais uma vez com vocês aqui no nosso programa Fazendo X, pelo Canal X ou tvcanalx.com, para levar hoje dicas de saúde para você que nos acompanha. Por isso nós estamos aqui com a Lara Castilho, na Clínica Salutar, onde fica o consultório da Lara. A Lara é fonoaudióloga e nós vamos conversar com ela sobre algo que eu já estou utilizando para me comunicar com vocês e a Lara também vai usar, que é a voz. Esse é o nosso assunto de hoje. Lara, tudo bem? Tudo bem. A Lara, então, a especialidade dela como fono, a doutora Lara, né, mas com certeza chamada mais conhecida como Lara, a especialidade dela é voz. E para a gente começar a levar para as pessoas que estão em casa um pouquinho disso que a gente se utiliza tanto diariamente e nem para ou não percebe que a voz não sai simplesmente dos lábios para cá, né? Que já vem lá do pulmão com o ar e tudo. É assim mesmo o que é a voz e como que ela se produz, como ela se propaga, Lara? Bom, a voz, ela vai começar a partir da respiração, né? Eu costumo dizer que o ar é o combustível da voz. Então, a gente respira, então o ar que vem do pulmão, ele vai passar pela laringe, que é essa região que se a gente colocar a mão e produzir um A, vai sentir a vibração. Então, na laringe nós temos as pregas vocais, que ao contrário do que as pessoas falam, né, de cordas vocais, não se trata de duas cordas, e sim de duas pregas de músculo recoberta por mucosa. Então, ela fica aqui na região da laringe, assim, paralela ao solo, e quando o ar passa, vai fazer com que essas pregas vocais vibrem. Essa vibração vai produzir um som, né? Como se fosse a corda de um violão, que a gente aciona, em contato com o ar, vai produzir o som. Então, a mesma coisa na prega vocal. Conforme vem o ar, faz com que as pregas vocais vibrem. Essa vibração vai produzir um som que, na verdade, é um ruído, que é bem nessa região, e daqui até sair aqui, essas ondas sonoras vão viajando pelo trato vocal, onde algumas vão ampliando, as ondas sonoras vão ampliando, outras abafando, até chegar aqui, na região dos lábios e do nariz, onde então é articulado, né? Então, o som, por exemplo, isso aqui é um som, mas se eu fizer ma, eu articulei, né? Produzi as vogais, as consoantes, então daí com os lábios, língua, a gente dá a forma para a voz que é produzida aqui. Então, quando a gente escuta uma voz e escuta, é uma voz grave, uma voz aguda, uma voz rouca, uma voz bonita, uma voz aguda, é aquele som que é produzido na prega vocal e que depois vai vir por todo o trato vocal e sair esse resultado que a gente escuta. E um dos nossos objetivos aqui hoje com a Lara, e com certeza os pacientes a procuram por isso, são os cuidados que nós devemos ter com a voz. Tem pessoas que trabalham, locutores, eu, apresentadora, a Lara também, muitas pessoas utilizam da voz como meio de trabalho, né? E nós, no dia a dia, todos devemos tomar cuidado com a voz. Ela pode nos faltar um dia, pode falhar mesmo para as pessoas que não se utilizam da voz como instrumento de trabalho? Com certeza, porque assim, na verdade, eu posso não usar minha voz como instrumento de trabalho, mas a voz é nosso instrumento de comunicação. E comunicar, todos nós nos comunicamos, né? Então, eu posso ser não tem nem como dizer uma profissão que não usa voz. Falar, não, eu trabalho com computador, mas você tem que ligar para o teu cliente, né? Você tem que ligar para assistência. Então, e que não a voz, ela é um meio de comunicação com a sociedade. E muitas pessoas que têm problema de voz não são necessariamente profissionais da voz, né? Então, o problema de voz, alguns problemas vão acometer mais os usuários de voz, assim, em forte demanda, tipo professor de educação física, né? Que usa muito a voz, mas também, como todos nós, se não tiver alguns cuidados básicos, pode ser acometido por um problema vocal e ter falhas, ter rouquidão, ter dor, ter fadiga para falar e até mesmo perder a voz. Mas existem problemas mais sérios que surgem, de repente, para as pessoas que não utilizam a voz como instrumento de trabalho ou principalmente quem utiliza mais essa voz, que tipos de problemas que pode surgir, Lara? Então, assim, alguns problemas que não tem muito a ver com o uso da voz e sim com o estilo de vida seria, vamos começar pelo mais grave, né? Seria o câncer. Então, o câncer, ele não tem tanta relação com o uso da voz. Eu sou professor, uso muita voz, posso ter câncer de laringe?
você pode ter outras lesões que são benignas, né? Tipo nódulo, fenda, que são problemas de quem usa muito a voz. Porque como eu falei no começo, a prega vocal ela é um músculo. E como qualquer outro músculo do corpo, entra em fadiga. Então, se a gente pensar no atleta, né? Pensar nos atletas aí famosos, Ronaldinho, Guga, não sei o quê, sempre tiveram problemas físicos. Então, o Guga teve problema no ombro, o Ronaldinho teve problema no joelho, porque usa demais. Outras pessoas podem ter problema no ombro, no joelho? Podem, mas eles vão ser, né, ser mais suscetíveis. Já o câncer de laringe, ele tem muito mais a ver com o estilo de vida. Então, assim, o cigarro é o pior inimigo da voz, né? O cigarro é um grande causador de câncer de laringe, associado ao álcool potencializa mais ainda, né? Então, a prevalência maior é em homens, principalmente fumantes e que, né, associam com a bebida alcoólica. E, na verdade, o câncer ele pode acometer realmente qualquer pessoa. E aí, né, o problema mais sério que a gente poderia ter. Mas o interessante também é a gente sempre pensar que, vamos pensar desde o câncer, que é o problema mais sério, até o nódulo, uma fenda, que é um problema de uso, de mau uso da voz, eles sempre vão começar com o mesmo sintoma, que é a rouquidão. Então, a rouquidão é o primeiro alerta de que alguma coisa não está legal com a voz. Então, não estou dizendo, não, a rouquidão vai ter câncer. Não. Se eu tiver com uma fenda, com uma fadiga vocal, o meu primeiro sintoma vocal já vai ser a rouquidão. Então, a gente sempre diz que uma rouquidão persistente por mais de 15 dias deve ser investigada. Por exemplo, eu saio hoje, vou no barzinho com meus amigos, tal, que tem música ao vivo, estou numa mesa cheia de amigos, e aí estou conversando com esse, com aquele, a gente acaba forçando mais. É normal, no outro dia estar um pouco rouco, né? Só que o que acontece? Você descansa aquele dia, no domingo, na segunda, tua voz já está boa. A rouquidão persistente é aquela que, independente de ter usado mais ou menos a voz, ela fica uns 15 dias. Então, a rouquidão por 15 dias tem que ser investigado. Pode ser algo muito simples, que de repente até, né, com remédio, com uma indicação para fono, com alguns exercícios pode ser, né, superadas, mas também pode estar já mostrando um problema mais sério. E o câncer de laringe, eu costumo dizer que se existe um câncer bom, seria o de laringe, porque primeiro que ele dá um sintoma muito rápido. E é um sintoma que é perceptível aos outros. Porque, por exemplo, vamos pensar no câncer de mama. A mulher tem que fazer o autoexame, ela tem que perceber, ela tem que ter uma certa experiência de tocar, perceber que ali tem um nódulo e tal. A voz ou quando vai fazer um exame de mamografia, pode aparecer. Isso, no exame com o ginecologista, enfim, mas alguém, né, tem que perceber isso. A voz não, a voz, você chega em casa, teu pai, tua mãe, teu marido, tua filha vai falar, nossa, mas tua voz tá rouca, nossa, mas você tá rouco assim faz uma semana. Então, o câncer, quando ele é muito pequeno de laringe, ele já causa rouquidão, que já é percebida pelos outros. Então, sempre vale a pena ser investigado, né? Então, rouquidão persistente por 15 dias tem que ser investigado. A Lara falou do que pode prejudicar a nossa voz, que é o cigarro, a bebida alcoólica. E o que eu posso fazer, Lara, para colaborar, proteger a minha voz? Sendo eu uma pessoa que utilizo mais ou menos alimentação, água, que tem essa coisa de beber água também para hidratar as pregas vocais, isso funciona. Fala-se muito da maçã, que uma maçã por dia é interessante para a voz, gengibre, balinha de hortelã quando está com a garganta um pouco irritada ou com rouquidão, enfim. Isso ajuda, funciona? Bom, a primeira coisa que realmente funciona, e assim, até eu brinco, eu não sou assim radical, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A única coisa que eu sou radical é com a água. Então, eu brinco com os pacientes, tudo a gente pode conversar, né? Negociar, não, a cerveja, o chocolate, não sei o quê. Agora, a água não tem que tomar, né? Então, a água é a principal coisa que você pode fazer em benefício da voz. Deve ser ingerido uma média de 2 litros por dia, não tudo de uma vez, assim, tomei 2 copos de manhã, agora eu vou tomar só de tarde. Não, o ideal é que você, principalmente se usa a voz, ter sempre uma água por perto. Então, uma garrafinha, um copo, não adianta aquela coisa, eu tenho que ir até o bebedouro, porque aí você está lá concentrado no teu trabalho, acaba não indo. Então, tem que ter a garrafinha, o copinho de água e, ao longo do dia, ir tomando pequenos goles. Principalmente se você usa bastante a voz, porque aí vai falando, o ar vai entrando pela boca, vai ressecando mais, e também com o uso do ar-condicionado, que hoje em dia não dá para viver sem, né?
Então, o ar-condicionado a gente percebe como resseca. Quando a gente dorme no ar-condicionado ou fala muito na presença do ar-condicionado, a gente sente que resseca bastante. Então, a água é fundamental, de preferência em temperatura ambiente. Agora, quando está muito calor, eu indico sempre os pacientes tomar misturada, né? Aquela água fresca, não precisa ser aquela água gelada, também não precisa ser água natural, porque às vezes está quase morna. Mas aquela água misturada, que fica uma água fresca. A maçã é muito interessante para a voz também. Funciona mesmo? Funciona porque ela tem uma substância que chama pectina. A pectina é como se fosse um detergente natural, ela faz uma limpeza em todo o trato vocal. O fato de mastigar a maçã, por ser um alimento mais duro, já ajuda na articulação, para movimentar, né, os órgãos fonoarticulatórios, ajuda na ressonância. Eu indico também para os pacientes, principalmente os professores, né, que falam, até, por exemplo, se dá aula de noite, até 8, 8h30 da noite, beleza. Quando volta do intervalo, já está com a voz muito cansada. Então, aquele horáriozinho é o ideal para maçã, né? Até brinco que naqueles gibis que o aluno leva a maçã para o professor, que é muito legal, que ele está ajudando a voz. Por outro lado, o gengibre, essas outras substâncias, esses sprays, na verdade não tem uma comprovação científica de que é benéfico para a voz. Aí vão me dizer assim, não, mas é porque eu uso e sinto melhora. Por que a gente sente melhora? Porque essa substância, tipo spray com própolis, com muito ardido, com as balas mentoladas, elas têm um efeito anestesiante. Então, por exemplo, eu dei 3 horas de aula falando muito. A voz está cansada, porque é um músculo. Aí eu tomo, né, chupo uma pastilha, eu coloco um spray, na hora que eu vou falar, tá uma maravilha, porque adormeceu, né? Então, quando você não tem aquela sensibilidade, você está falando, meu Deus, agora tá pegando, tá arranhando, né? Tô tendo que forçar um pouco mais. Quando você ingere essas substâncias, você não tem mais essa sensação. E aí a sensação é de que melhorou, mas na verdade, né, adormeceu e você vai forçar sem perceber. Então não é indicado. A água, a maçã, alimentos, o que faz bem para o corpo faz bem para a voz. Então, né, alimentos leves, bastante salada, bastante fruta, alimentos também com carboidrato, porque como é músculo, precisa de força. Então tem gente que fala assim, eu vou dar aula de manhã, não tenho o costume de tomar café da manhã, tomo um cafezinho preto e vou. Isso é muito ruim para a voz. Por quê? Porque a prega vocal é músculo e precisa de energia, e a energia vem muito dos carboidratos, principalmente de manhã, né, que a pessoa está em jejum. Então não é aconselhável também usar a voz, principalmente profissionalmente, sem se alimentar. E para a criança, tem alguma recomendação, algo especial, Lara? Bom, as crianças é um caso à parte, porque geralmente elas são muito roucas, principalmente os meninos, né? Porque eles gritam muito. Não sei se já foram num recreio, numa escola, né? Eles gritam, é uma idade, assim, de praticar esporte. Se eles estão fazendo uma educação física, é sempre gritando. De vibrar, comemorar, né? Isso, aquela energia toda que é muito bom, para a voz é ruim. Então, o que a gente fala, né? Então, chegou da escola, falou muito, gritou muito, tá meio rouco, tenta os pais fazer uma atividade mais tranquila, assistir um filme, ler um livro. Também eles tomam água muito gelada, eles estão correndo, a educação física chega, toma aquela água bem gelada. Então, também tomar água em temperatura ambiente, fazer com que eles respirem, porque criança é muito ansiosa, eles vão falar, eles começam a falar e não respira. Então, sempre estar atento a isso, né? Pedir para ela respirar, explicar que a voz vem da respiração do ar, que precisa disso. Evitar também que as crianças, principalmente os meninos, imitam muita voz de monstro. Né? Esses sons, aqueles ruídos, eles adoram fazer sons diferentes. Tudo isso acaba prejudicando. E muitas vezes uma criança já com uma rouquidão, com uma disfonia, pode ser um adulto com problema de voz. Então também deve ser, né, é mais dos hábitos mesmo. E antes da gente encerrar nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco dos seus pacientes. Quem vem aqui te procurar no consultório? Quais são os problemas mais comuns? Como que é vista a função de fono para tratar a voz? Tipo, como a gente falou, tá com rouquidão há muito tempo, não vou procurar ninguém, não vou tratar, isso é como... as pessoas procuram realmente, ou quando vem já vem um pouco tarde, por ter de repente, eu vou procurar um ortopedista porque eu estou com dor aqui e ali, mas uma fono não vou procurar só porque eu estou com a voz assim um pouco diferente. E quem são essas pessoas que você procura, e tratamento, e como que funciona isso, Lara?
Bom, eu posso dizer que antigamente, eu sou formada há 17, fazer 18 anos agora, no começo era muito isso como você falou, né? As pessoas não conheciam muito, ou quando conhecia não entendia muito o tratamento, achava que aquilo só vai servir ou não, né? Hoje em dia eu não vejo mais muito isso, né? Eu vejo uma coisa muito positiva que é assim, pessoas que estão entrando, eu atendo muito cantor, né? Eu fiz especialização em voz, meu mestrado, tanto a especialização como o mestrado, sempre fiz os trabalhos voltados para a voz cantada, apesar de atender não só voz, atendo muita criança, linguagem, enfim. Mas vem assim, eu estou começando a cantar, entrei numa banda e me falaram, e eu já pesquisei muita coisa na internet, que é legal ter um aquecimento vocal específico para o meu caso. Então, assim, e os professores de canto, de técnica vocal também estão muito instruídos, né? Então, eles sabem que se eles não tiverem uma voz saudável, o que eles vão fazer, além deles não conseguirem alcançar o que eles desejam, ainda pode prejudicar esse cantor. Então, as pessoas vêm muito, assim, quando entra num grupo vocal ou está entrando no mercado de trabalho, sem ter queixas vocais, já vem para prevenir, né? Eu fico muito feliz, assim, quando acontece isso, porque você consegue fazer um trabalho muito interessante. É um trabalho rápido, né? Porque não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma lesão, e com resultado, e a pessoa, quando está começando, já começa com hábitos saudáveis. Então, a gente faz, assim, prevenção, na verdade, né? Isso, porque é o instrumento de trabalho dele. É diferente de um músico, por exemplo, que toca um piano. O piano deu problema, você manda arrumar, em últimos casos você compra outro. Agora a voz não, é do corpo dele, então tem que ter muito mais cuidado do que um músico que toca um instrumento, né? Então, assim, hoje eu vejo que está bem diferente isso, e a gente consegue fazer um trabalho muito legal, muito específico para aquela pessoa. Então, eu tenho dificuldade nos agudos, tenho dificuldade nos graves, na respiração, ou em músicas com volume muito alto, ou determinado intérprete, né, que eu faço. Então, a gente acaba fazendo um programa de aquecimento muito específico para aquela pessoa, e dá um resultado bem legal. Que bom, então. Nós estamos aqui conversando, encerrando a nossa entrevista hoje no Fazendo X de Dicas de Saúde com a Lara Castilho, doutora Lara Castilho, que é fonoaudióloga. Quer deixar mais algum conselho ou recomendação? Já deixa seu telefone também, Lara, para contato. Se alguém estiver nos assistindo e queira procurar a Lara para uma consulta, uma avaliação, fique bem à vontade, o espaço é seu. Bom, agradecer a oportunidade da gente conversar. Nós é que te agradecemos. E o meu telefone é 9131-7787. Meu e-mail é laracris@terra.com.br. Eu atendo aqui no Salutar, na sala 102. De repente, se tiver alguma dúvida, não é o caso de uma consulta, mas quer mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, né, pegar alguma dica, assim, estou à disposição. Joia. Essa simpatia que hoje nos atendeu também para levar a você dicas de saúde, a voz, nosso instrumento de trabalho, como disse a Lara, não só as pessoas que trabalham diretamente, que usam a voz como instrumento de trabalho, mas todas as pessoas precisam dela para fazer isso que a gente chama de comunicação através da voz. Então, muito obrigada, certo? Obrigada mesmo. E logo após os comerciais nós vamos continuar levando para vocês dicas de culinária. Mas acho que é alguma coisa que não vai prejudicar a voz. É só pão de queijo, uma vez ou outra, acho que não tem problema. Pode, né? Então, daqui a pouco a gente volta após os comerciais. Fique com a gente.